Estamos de volta com o pé para fora. No bloco anterior, você viu que o Davidson encontrou um nicho raro. Ele faz origamis personalizados. E uma das possibilidades desse negócio tão único é exportar. E quem vai falar para a gente qual o caminho que o Davidson deve seguir para conquistar o mercado internacional é a Valéria Matoso, diretora do Grupo Serpa e sócia e consultora de empresas no Brasil e no exterior. Oi, Valéria! Seja muito bem-vinda! Olá, como vão? Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui, agradeço a todos. Valéria, você como especialista em internacionalização dos negócios, ainda mais desse nicho aí que é super diferente, né? Origamis, você acha que o Davidson tem aí grande potência de exportar para todo mundo? Eu achei o case muito interessante, é uma arte que virou uma possibilidade de negócios a nível nacional e internacional. Eu acho que ele tem todo o potencial, né? Só de estar fazendo o que gosta e de ter essa habilidade de empreender e transformar isso em rentabilidade já é um grande passo. Ele tem que se atentar, primeiro, o seguinte: o produto dele é de qualidade para enfrentar o mercado internacional? Pelo que nós vimos, sim, é uma arte que ele desenvolveu, uma técnica muito bonita. Outra coisa que ele tem que verificar, ele tem capacidade de produção para atender o mercado internacional? A gente sabe que no começo essa produção vai ter que ser menor, mas ele tem que se estruturar para que, se isso virar realmente um negócio interessante para ele ter essa capacidade de produção. Outro detalhe muito importante, o mercado internacional, ele exige, às vezes, uma adaptação no produto. Eu sei que o produto dele é muito ligado à arte e à arte dele, então é difícil interferir no processo criativo. Mas, por exemplo, questões com relação à embalagem do produto, ele pode ter que se adaptar, a embalagem externa também, por questões de transporte, logística. E, além disso, ele tem que avaliar a questão da capacidade dele de investimento, porque ir para o mercado internacional requer realmente que se faça um planejamento e um estudo, inclusive, das possibilidades financeiras. Mas eu acredito que ele tem muito potencial. É verdade, é uma arte, né? É lindo o trabalho dele. Mas bem legal o que você falou, né? Levar para o mercado internacional não é fácil, tem que fazer um planejamento. E a gente sempre pensa, quando a gente fala nesse setor, em grandes empresas, né? Em grandes companhias. Mas não, o microempreendedor, ele tem essa possibilidade também? Com certeza. Uma estatística recente que saiu pela Confederação Nacional das Indústrias é que 77% das empresas exportadoras do Brasil, do perfil exportador, é de pequeno e microempresários, ou seja, somente 23% são grandes empresas. Então, eu acredito que com esses anos que ele tem de experiência no mercado doméstico, ele já tenha atingido uma certa maturidade empresarial para desenvolver um planejamento para colocar os produtos dele no mercado internacional. Valéria, como fazer esse planejamento, né? Por exemplo, ele está aqui no Brasil, teve a pandemia, às vezes ele não estava vendendo muito. Você acha que o mercado internacional é uma opção? E como fazer esse planejamento? Bom, o mercado internacional, ele pode ser uma opção principalmente para empresas que querem potencializar seus lucros. Para potencializar os lucros, ela tem a condição de, por exemplo, ter a diferença cambial. Então, se vende em moeda estrangeira, normalmente em dólar ou em euro. O dólar e o euro são bem mais valorizados que o real. Então, um produto que ele venda aqui por um preço, ele vende por outro lá fora e ele pode ter esse ganho cambial, ou seja, uma possibilidade maior de ganho, né? Além disso, tendo a oportunidade de desenvolver clientes no exterior, ele vai estar menos exposto às crises internas no Brasil, né? Problemas inflacionários, econômicos, etc. Além disso, como ele está diversificando, ele vai ter possibilidade de aumentar o lucro dele e expandir a marca dele e precaver as sazonalidades, por exemplo.
né? Às vezes empresas vendem mais em determinadas épocas e outras a capacidade fica mais ociosa, a capacidade produtiva. Então, o mercado internacional é uma alternativa para isso, tá? Com relação ao planejamento, é muito importante que se faça um planejamento para exportação, né? Não é simplesmente oferecer o produto lá fora e vender o produto, porque tudo exige estudo para que a coisa e o negócio seja consolidado. Então, primeiro, ele tem que definir o mercado-alvo. Em qual país ou em quais países ele deseja exportar? Internacionalizar a sua marca e o seu produto. Isso é muito importante definir. Ele deu a experiência da Itália, então pode ser um indicativo. Será que não seria interessante ele definir a Itália como o primeiro país para exportação e fazer esse planejamento? Ou mesmo a União Europeia, porque está tudo ali muito perto, tá? Bom, o segundo passo, fazer uma pesquisa. No começo, para micro e pequenos empresários, contratar uma empresa lá fora para fazer uma pesquisa de mercado pode ser algo de investimento muito elevado. Então, o que é que nós aconselhamos? Existem as embaixadas e consulados brasileiros no exterior que têm serviços de pesquisa de mercado e prospecção de fornecedores. E a facilidade da língua, de ser de português para português, isso realmente ajuda muito. Então, um primeiro passo para fazer essa pesquisa de mercado seria contactar esses setores dessas embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Tá? Uma segunda opção seria também fazer um contato nos serviços de promoção comercial do Itamaraty aqui no Brasil. Eles têm muitas empresas cadastradas que desejam fazer negócios com o Brasil por ramo de atividade e por tipo de produto. Então, seria uma outra alternativa também. Uma terceira alternativa seria buscar feiras internacionais, na área dele, feiras de artesanato, feiras de produtos handmade, para que ele possa participar, né? Num segundo momento, fazer uma viagem, ter um stand ou mesmo um stand em parceria com outras empresas brasileiras. Há missões empresariais que vários organismos, entidades, instituições no Brasil fazem no exterior. O Sebrae, por exemplo, faz esse tipo de serviço, né? Então, seria uma terceira opção. Feito isso, identificados possíveis compradores ou clientes, uma coisa muito importante que ele tem que fazer é a formação do preço de exportação. Porque a formação do preço para exportação ela é diferente da formação do preço do mercado interno. Para exportação, a empresa ela tem uma série de benefícios tributários, isenções e suspensões de tributos. Então, não incide CMS, IPI, PIS, COFINS e outros tributos. Então, é uma vantagem realmente e um incentivo, tá? Além disso, ele tem que também verificar uma logística mais adequada. Se o produto dele, ele disse que a embalagem do produto é em vidro, uma delas, ele tem que tomar cuidado com esse transporte, ou seja, a embalagem dele do produto é uma e a embalagem para transporte vai ser outra. Então, ele tem que considerar esse custo da embalagem para transporte também no preço dele, para preservar o produto dele, para que o produto dele chegue intacto e com a qualidade do destino final. E dentro dessa pesquisa também, ele tem que avaliar a cultura do país, né? Pelo menos em termos gerais. Há países, por exemplo, que determinadas cores representam questões negativas, né? A gente tem alguns países da Ásia, por exemplo, que o branco significa luto, né? Então, esse tipo de cuidado de entender um pouco a cultura do país e pelo menos do básico é muito importante. E ele tem que estar aberto, como eu falei no começo, para fazer as adaptações no produto. Eu acredito que, como o produto dele é arte, fazer adaptações no processo criativo é complicado. Mas outros tipos de adaptações, ele tem que estar aberto a fazer e ter essa capacidade financeira para fazer, porque cada país tem a sua demanda, né? E, finalmente, né? Logicamente que ninguém anda sozinho, ele tem que ter uma boa assessoria na área internacional para desenvolver isso tudo, porque a partir do momento que ele tiver os clientes em potenciais, os interesses e os pedidos de compra, ele vai precisar de uma empresa de assessoria para tratar de todos os trâmites burocráticos internacionais
regulatórios do Brasil para que a mercadoria saia do país, passando pela Receita Federal, pela alfândega, e para chegar no exterior e ser liberada nas alfândegas de lá também. Documentações, por exemplo, como certificado de origem, para que o importador dele tenha algum benefício tributário ou alguma exigência de algum órgão anuente, né? Por exemplo, ele trabalha com papel, né? Será que nos países para os quais ele vai exportar, o papel é tratado, né, de forma livre, ou existe alguma barreira ou alguma exigência para que produtos com papel entrem naquele país? Então, genericamente, seria isso. Nossa, Valéria, o mercado internacional tem várias possibilidades, né? Estou encantada. É possível exportar sim? Tem uma abertura muito grande para o micro, mas bem legal o que você falou. É preciso ficar atento na cultura do outro país, né? Como é visto aquele papel lá, como são vistas as cores, né? Embora seja uma arte, tem que ter atenção antes de exportar. Valéria, quais são os países que estão mais abertos para importar esse tipo de produtos? Olha, o handmade, o artesanato, é algo, principalmente o brasileiro, é algo muito admirado no exterior. Eu acredito, nos Estados Unidos, o artesanato brasileiro é muito valorizado. Então, eu tenho clientes que exportam artesanato para os Estados Unidos. Então, eu acredito que os Estados Unidos seja um mercado-alvo interessante para ele. E agora, recentemente, a gente tem visto alguma demanda para os países asiáticos, né? Apesar da gente saber que a arte dele é uma arte que vem, né, da Ásia. Mas a forma como ele apresenta o produto dentro de embalagens de vidro, microprodutos, um trabalho muito cuidadoso e muito valorizado, no meu entender, eu acho que o mercado asiático também é um mercado muito interessante para ele. E ele não pode desprezar o interesse que a Itália teve no produto dele. Então, se ele conseguiu um cliente na Itália, eu acredito que ele deveria explorar mais o país da Itália para incentivar, né, e motivar a venda dos produtos dele. É verdade, né? Ainda mais que ele já encontrou o caminho, né? Já foi no correio, já sabe como é, já sabe como receber, né? Uma porta que se abriu. Valéria, muito obrigada, viu, pelas suas dicas. Eu tenho certeza que depois de todas essas dicas super valiosas, o Davidson vai ficar bem mais motivado e mandar os origamis dele para todo que é canto do mundo. Acredito também. E como ele é pequeno empresário ainda, Vivian, uma outra sugestão, existem muitas plataformas de marketplace que estão disponibilizando vitrines para pequenos empresários montarem os seus produtos para oferecerem lá fora. Então, por exemplo, a Amazon é uma delas. Nós temos clientes que têm vitrines na Amazon e que já estão tendo demandas para exportações, principalmente para os Estados Unidos. Então, fica essa dica para ele procurar uma dessas plataformas, desenvolver a sua vitrine e, quem sabe, já começar essa exportação de imediato. Maravilha, Valéria, muito obrigada. Mais uma dica preciosa aí, tá vendo? É possível exportar, viu? Eu quero agradecer você também pela companhia. O programa Pé pra Fora fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Estamos de volta com o Pé pra Fora. No bloco anterior você viu que o Davidson encontrou um nicho raro. Ele faz origamis personalizados. E uma das possibilidades desse negócio tão único é exportar. E quem vai falar pra gente qual o caminho que o Davidson deve seguir para conquistar o mercado internacional é a Valéria Matoso, diretora do Grupo Serpa e sócia e consultora de empresas no Brasil e no exterior. Oi, Valéria, seja muito bem-vinda. Olá, como vão? Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui, agradeço a todos.
Valéria, você como especialista em internacionalização dos negócios, ainda mais desse nicho aí que é super diferente, né? Origamis. Você acha que o Davidson tem aí grande potência de exportar para todo mundo? Eu achei o case muito interessante. É uma arte que virou uma possibilidade de negócios a nível nacional e internacional. Eu acho que ele tem todo o potencial, né? Só de estar fazendo o que gosta e de ter essa habilidade de empreender e transformar isso em rentabilidade já é um grande passo. Ele tem que se atentar, primeiro, o seguinte: o produto dele é de qualidade para enfrentar o mercado internacional? Pelo que nós vimos, sim, é uma arte que ele desenvolveu, uma técnica muito bonita. Outra coisa que ele tem que verificar, ele tem capacidade de produção para atender o mercado internacional? A gente sabe que no começo essa produção vai ter que ser menor, mas ele tem que se estruturar para que, se isso virar realmente um negócio interessante para ele ter essa capacidade de produção. Outro detalhe muito importante, o mercado internacional, ele exige, às vezes, uma adaptação no produto. Eu sei que o produto dele é muito ligado à arte e à arte dele, então é difícil interferir no processo criativo. Mas, por exemplo, questões com relação à embalagem do produto, ele pode ter que se adaptar, a embalagem externa também, por questões de transporte, logística. E, além disso, ele tem que avaliar a questão da capacidade dele de investimento, porque ir para o mercado internacional requer realmente que se faça um planejamento e um estudo, inclusive, das possibilidades financeiras. É verdade, é uma arte, né? É lindo o trabalho dele. Mas bem legal o que você falou, né? Levar para o mercado internacional não é fácil, tem que fazer um planejamento. E a gente sempre pensa, quando a gente fala nesse setor, em grandes empresas, né? Em grandes companhias. Mas não, o microempreendedor, ele tem essa possibilidade também? Com certeza. Uma estatística recente que saiu pela Confederação Nacional das Indústrias é que 77% das empresas exportadoras do Brasil, do perfil exportador, é de pequeno e microempresários, ou seja, somente 23% são grandes empresas. Então, eu acredito que com esses anos que ele tem de experiência no mercado doméstico, ele já tenha atingido uma certa maturidade empresarial para desenvolver um planejamento para colocar os produtos dele no mercado internacional. Valéria, como fazer esse planejamento, né? Por exemplo, ele está aqui no Brasil, teve a pandemia, às vezes ele não estava vendendo muito. Você acha que o mercado internacional é uma opção? E como fazer esse planejamento? Bom, o mercado internacional, ele pode ser uma opção, principalmente para empresas que querem potencializar seus lucros. Para potencializar os lucros, ela tem a condição de, por exemplo, ter a diferença cambial. Então, se vende em moeda estrangeira, normalmente em dólar ou em euro. O dólar e o euro são bem mais valorizados que o real. Então, um produto que ele venda aqui por um preço, ele vende por outro lá fora e ele pode ter esse ganho cambial, ou seja, uma possibilidade maior de ganho, né? Além disso, tendo a oportunidade de desenvolver clientes no exterior, ele vai estar menos exposto às crises internas no Brasil, né? Problemas inflacionários, econômicos, etc. Além disso, como ele está diversificando, ele vai ter possibilidade de aumentar o lucro dele e expandir a marca dele e precaver as sazonalidades, por exemplo, né? Às vezes, empresas vendem mais em determinadas épocas e outras a capacidade fica mais ociosa, a capacidade produtiva. Então, o mercado internacional é uma alternativa para isso, tá? Com relação ao planejamento, é muito importante que se faça um planejamento para exportação, né? Não é simplesmente oferecer o produto lá fora e vender o produto, porque tudo exige estudo para que a coisa e o negócio seja consolidado. Então, primeiro, ele tem que definir o mercado-alvo. Em qual país ou em quais países ele deseja exportar? Internacionalizar a sua marca e o seu produto. Isso é muito importante definir. Ele deu a experiência da Itália, então pode ser um indicativo. Será que não seria interessante ele fazer
definir a Itália como o primeiro país para exportação e fazer esse planejamento? Ou mesmo a União Europeia, porque está tudo ali muito perto, tá? Bom, o segundo passo, fazer uma pesquisa. No começo, para micro e pequenos empresários, contratar uma empresa lá fora para fazer uma pesquisa de mercado pode ser algo de investimento muito elevado. Então, o que é que nós aconselhamos? Existem as embaixadas e consulados brasileiros no exterior que têm serviços de pesquisa de mercado e prospecção de fornecedores. E a facilidade da língua, de ser de português para português, isso realmente ajuda muito. Então, um primeiro passo para fazer essa pesquisa de mercado seria contactar esses setores dessas embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Tá? Uma segunda opção seria também fazer um contato nos serviços de promoção comercial do Itamaraty aqui no Brasil. Eles têm muitas empresas cadastradas que desejam fazer negócios com o Brasil por ramo de atividade e por tipo de produto. Então, seria uma outra alternativa também. Uma terceira alternativa seria buscar feiras internacionais, na área dele, feiras de artesanato, feiras de produtos handmade, para que ele possa participar, né, num segundo momento, fazer uma viagem, ter um stand ou mesmo um stand em parceria com outras empresas brasileiras. Há missões empresariais que vários organismos, entidades, instituições no Brasil fazem no exterior. O Sebrae, por exemplo, faz esse tipo de serviço, né? Então, seria uma terceira opção. Feito isso, identificados possíveis compradores ou clientes, uma coisa muito importante que ele tem que fazer é a formação do preço de exportação. Porque a formação do preço para exportação ela é diferente da formação do preço do mercado interno. Para exportação, a empresa ela tem uma série de benefícios tributários, isenções e suspensões de tributos. Então, não incide CMS, IPI, PIS, COFINS e outros tributos. Então, é uma vantagem realmente e um incentivo, tá? Além disso, ele tem que também verificar uma logística mais adequada. Se o produto dele, ele disse que a embalagem do produto é em vidro, uma delas, ele tem que tomar cuidado com esse transporte, ou seja, a embalagem dele do produto é uma e a embalagem para transporte vai ser outra. Então, ele tem que considerar esse custo da embalagem para transporte também no preço dele, para preservar o produto dele, para que o produto dele chegue intacto e com qualidade no destino final. E dentro dessa pesquisa também, ele tem que avaliar a cultura do país, né? Pelo menos em termos gerais. Há países, por exemplo, que determinadas cores representam questões negativas, né? A gente tem alguns países da Ásia, por exemplo, que o branco significa luto, né? Então, esse tipo de cuidado de entender um pouco a cultura do país e pelo menos do básico é muito importante. E ele tem que estar aberto, como eu falei no começo, para fazer as adaptações no produto. Eu acredito que, como o produto dele é arte, fazer adaptações no processo criativo é complicado. Mas outros tipos de adaptações, ele tem que estar aberto a fazer e ter essa capacidade financeira para fazer, porque cada país tem a sua demanda, né? E, finalmente, né? Logicamente que ninguém anda sozinho, ele tem que ter uma boa assessoria na área internacional para desenvolver isso tudo, porque a partir do momento que ele tiver os clientes em potenciais, os interesses e os pedidos de compra, ele vai precisar de uma empresa de assessoria para tratar de todos os trâmites burocráticos internacionais regulatórios do Brasil para que a mercadoria saia do país, passando pela Receita Federal, pela alfândega, e para chegar no exterior e ser liberada nas alfândegas de lá também. Documentações, por exemplo, como certificado de origem, para que o importador dele tenha algum benefício tributário ou alguma exigência de algum órgão anuente, né? Por exemplo, ele trabalha com papel, né? Será que nos países para os quais ele vai exportar, o papel é tratado, né, de forma livre ou existe alguma barreira ou alguma exigência para que produtos com papel entrem naquele país? Então, genericamente, seria isso. Nossa, Valéria, o mercado internacional tem várias possibilidades, né? Estou encantada. É possível exportar assim?
Tem uma abertura muito grande para o micro, mas bem legal que você falou, é preciso ficar atento na cultura do outro país, né? Como é visto aquele papel lá, como são vistas as cores, né? Embora seja uma arte, tem que ter atenção antes de exportar. Valéria, quais são os países que estão mais abertos para importar esse tipo de produtos? Olha, o handmade, o artesanato, é algo, principalmente o brasileiro, é algo muito admirado no exterior. Eu acredito, nos Estados Unidos, o artesanato brasileiro é muito valorizado. Então, eu tenho clientes que exportam artesanato para os Estados Unidos. Então, eu acredito que os Estados Unidos seja um mercado-alvo interessante para ele. E agora, recentemente, a gente tem visto alguma demanda para os países asiáticos, né? Apesar da gente saber que a arte dele é uma arte que vem, né, da Ásia. Mas a forma como ele apresenta o produto dentro de embalagens de vidro, microprodutos, um trabalho muito cuidadoso e muito valorizado, no meu entender, eu acho que o mercado asiático também é um mercado muito interessante para ele. E ele não pode desprezar o interesse que a Itália teve no produto dele. Então, se ele conseguiu um cliente na Itália, eu acredito que ele deveria explorar mais o país da Itália para incentivar, né, e motivar a venda dos produtos dele. É verdade, né? Ainda mais que ele já encontrou o caminho, né? Já foi no correio, já sabe como é, já sabe como receber, né? Uma porta que se abriu. Valéria, muito obrigada, viu, pelas suas dicas. Eu tenho certeza que depois de todas essas dicas super valiosas, o Davidson vai ficar bem mais motivado e mandar os origamis dele para todo que é canto do mundo. Acredito também. E como ele é pequeno empresário ainda, Vivian, uma outra sugestão, existem muitas plataformas de marketplace que estão disponibilizando vitrines para pequenos empresários montarem os seus produtos para oferecerem lá fora. Então, por exemplo, a Amazon é uma delas. Nós temos clientes que têm vitrines na Amazon e que já estão tendo demandas para exportações, principalmente para os Estados Unidos. Então, fica essa dica para ele procurar uma dessas plataformas, desenvolver a sua vitrine e, quem sabe, já começar essa exportação de imediato. Maravilha, Valéria, muito obrigada. Mais uma dica preciosa aí, tá vendo? É possível exportar, viu? Eu quero agradecer você também pela companhia. O programa Pé pra Fora fica por aqui. Até o próximo. Tchau!